Vamos lá, pessoal. Chegamos aqui. Eu já arrematei o acabamento que eu mostrei para vocês. Quem quiser, né? Quem ficou com aquela parte com os buracos muito abertos, pode botar esse acabamento. Quem não quiser, tá ok. A gente tá aqui nesse ponto. Na aula de ontem, a gente terminou com a carreira aqui de ponto baixíssimo. Tem que ter a carreira de ponto baixíssimo e a carreira do acabamento. A gente agora vai começar para fazer a subida do nosso cesto e da nossa bolsa. E a gente vai preparar fazendo uma carreira de ponto baixo. Pode pegar em qualquer ponto aqui das suas peças oval. Boto aqui a agulha somente na laçada de trás do ponto baixíssimo, estão vendo? Puxo. Eu coloco para cá e fecho o ponto baixo. Volto o fio para cá e agora vou fazer uma carreira de ponto baixo. Vou prender já esse fio e vou fazer uma carreira de ponto baixo agora, pegando somente na laçada de trás. Não faz nenhum aumento mais. Até o final do corpo da peça, tanto do cesto quanto da bolsa, não faz nenhum aumento. Mas essa primeira carreira, ela é uma carreira de ponto baixo, pegando na laçada de trás do ponto baixíssimo. Quem quiser, pode fazer essa carreira de ponto baixo com uma agulha maior. Porque na primeira carreira do ponto fantasia, a gente precisa visualizar e enxergar bem essa segunda perninha aqui do V do ponto baixo. Tá certo? Vou seguir fazendo pontos baixos, pegando na laçada de trás, sem aumento. Tô com a agulha 5 e volto com vocês aqui pra gente fechar e começar a primeira carreira do ponto fantasia. Cheguei aqui, ó, o último ponto. Eu venho de trás pra frente, coloco aqui a agulha, puxo a laçada pra trás. Ajusto. Esse fio de poliéster é um fio bem maleável. Venho no ponto, na cabeça do ponto que eu finalizei, coloco a agulha, eu já encaixo aqui minha laçada. Quem quiser fazer de outro jeito, pode. E puxo o fio do novelo para frente. Faço uma corrente. O ponto fantasia é o seguinte: a gente vai trabalhar sempre. Nessa primeira carreira é mais difícil. A gente tem que sempre pegar aqui, ó, na segunda laçada dos pontos baixos, estão vendo? Segunda laçada, aqui, ó, segunda laçada. É porque esse aqui, o início dele é complicado, porque é a junção de uma carreira e da outra. É o início e o fim. Esse é o primeiro ponto, fica esse meio bagunçado. Mas a gente vai trabalhar sempre colocando a agulha aqui, ó, na segunda laçada do V. Estão vendo? A segunda laçada do V, a segunda laçada do V. Não é difícil o ponto, só precisa o jeito. Essa laçada inicial sempre vem pela frente da agulha. Segura com o dedão e vem aqui. Na primeira laçada, na segunda laçada do V e vem na cabeça do primeiro ponto. Tô segurando minha laçada, entrei com a agulha na segunda perninha do V e entrei com a agulha aqui na cabeça do meu primeiro ponto. Puxo a laçada do novelo e ela tem que passar aqui, na perninha do V. Fico com 3 laçadas na agulha. Aqui já estava, aqui eu passei pela frente e aqui eu puxei do novelo. E aqui, ó, finalizei o ponto. Laçada pela frente, segura com esse dedo. Tô aqui. Essa cabeça de ponto tá ocupada e eu vou entrar com a agulha nessa. Esse que é o primeiro ponto, o final da carreira e o primeiro ponto, ele é o mais confusozinho.
depois fica fácil. Peguei a laçada do ponto baixo, entrei na cabeça do ponto que tá livre, puxei a laçada, alonguei, fiquei com 3 na agulha e agora eu finalizo as 3. Laçada pela frente do ponto, entrei na perninha do V, na segunda perninha do V, entrei na cabeça do ponto, puxo a laçada, passo a laçada do novelo pela perninha do V, alongo e finalizo. Repetindo, laçada pela frente da agulha, prendi a laçada. Vou sempre trabalhar na segunda perninha do V. Estão vendo aqui a primeira perninha? Olha a segunda perna. Entro aqui na segunda perna. Entro com a agulha na cabeça do ponto. Puxo a laçada do novelo somente por essa perna do V. Fico com 3 laçadas na agulha e tiro as 3. Laçada pela frente. Cadê a segunda perna do V? Olha aqui a primeira perna do V. Olha aqui a segunda perna do V. Agulha na segunda perna do V. Agulha na cabeça do ponto. Puxa a laçada do novelo pela perna do V. Fica com 3 laçadas na agulha e tira as 3 laçadas. Vou repetir mais uma vez e depois eu vou até o final da carreira para fechar com vocês. Não precisa eu fazer toda a carreira, basta voltar para ver do início. A confusão só acontece um pouquinho aqui nos 2 primeiros pontos, depois fica bem mais fácil. Laçada na frente da agulha, segurei com o dedo, segurei com esse dedo. Identifico aqui, ó, o ponto baixo, estão vendo o ponto baixo? Primeira laçada do ponto baixo, do V, e a segunda laçada, que forma o V. Estão vendo o V? Venho com a agulha na segunda perna do V. E entro com a agulha na cabeça do ponto. Pego a laçada do novelo e passo somente pela laçada do V. A laçada que eu dei primeiro na frente da agulha continua aqui. A laçada que já estava na agulha continua aqui. E essa foi a que eu puxei do novelo, que passou na perna do V. Tô com 3 laçadas na agulha, pego a laçada do novelo e tiro as 3. Então, vamos fazer a primeira carreira e eu volto aqui com vocês para finalizar. Queria mostrar para vocês por que eu fiz essa carreira de acabamento pelo avesso. Quando a gente coloca o cesto, ó, como ela fica para fora, como se fosse um alto relevo. Arruma bem o cesto, estão vendo? Chegamos aqui, ó, o último ponto tá preenchido, estão vendo? A gente alarga um pouquinho a laçada, vem na cabeça do primeiro ponto, de trás para frente. Puxa a laçada, coloquei a mão na frente sem querer. Puxa a laçada. Ajeita ela um pouquinho para ela não ficar muito aberta. Ó. Eu venho aqui no mesmo ponto que eu terminei, coloco a laçada aqui dentro e puxo para frente a laçada do novelo. Alongo um pouquinho. Uma correntinha, laçada na frente da agulha e agora a gente vai trabalhar nesses fiozinhos. Esse fiozinho que tá aqui caidinho, estão vendo, ó? A gente vai trabalhar neles. Coloquei nele, venho na cabeça do primeiro ponto, puxo a laçada do novelo e passo por ele, alongo e fecho. O primeiro ponto sempre é o mais estranho. Laçada na frente do novelo, ponto que tá deitado, cabeça do ponto, passo a laçada do novelo somente pelo pontinho que estava deitado, alongo, ficando com as 3 laçadas na agulha e fecho as 3 de vez. De novo, ó, laçada na frente, seguro, agulha no ponto que tá deitado e agulha na cabeça do ponto. Puxo a laçada do novelo, passo
a laçada do novelo pelo pontinho que está deitado, alongo e fecho as 3 de vez. A partir dessa carreira é bem mais fácil, porque fica fácil a gente visualizar os pontos que estão deitados, estão vendo? Então, vou fazer mais uma vez. Laçada na frente da agulha, seguro, agulha no ponto deitado, agulha na cabeça do ponto, laçada do novelo, passo a agulha e a laçada do novelo pelo pontinho que estava deitado, alongo. Tem que alongar. Se você não alongar, seu ponto fica muito atarracado e não fica bonito, porque o ponto é bonito assim, estão vendo? E o sexto, a gente vai fazer 8 carreiras repetindo esse ponto fantasia. Então, vocês vão fazer 8 no sexto, 16 na bolsa. E os acabamentos a gente faz a partir de amanhã, que a gente vai na aula de amanhã fazer os acabamentos e começar o gráfico do mosaico no sexto. O gráfico do mosaico na tampa da bolsa, provavelmente no sábado à noite. Depende do andamento da aula, né? Se a internet colaborar e a gente conseguir seguir, evoluir, a gente vai começar o gráfico do mosaico do sexto amanhã, finaliza sábado, para começar o da bolsa sábado e domingo, para chegar na segunda e na terça a gente está só nos acabamentos. Então, olha lá, a última vez que eu vou repetir aqui com vocês, laçada na frente da agulha, segura com o dedão, agulha no ponto deitado, nessa laçadinha deitada, agulha na cabeça do ponto. Pega a laçada do novelo, passa por dentro da cabeça do ponto e por dentro dessa laçada deitada, alonga e aqui tira os 3 de vez. Então, eu vou fazer 8 carreiras desse ponto para o meu sexto, e depois tem as carreiras de acabamento, no sexto só são 2, e vou fazer 16 carreiras para minha bolsa, e depois tem as carreiras de acabamento, que amanhã eu mostro a vocês. Então, sigamos aí fazendo esse ponto fantasia. Quem quiser fazer mais pontos fantasia, quem quiser fazer mais carreiras de ponto fantasia no cesto e na bolsa, fique à vontade, porque a quantidade de pontos aqui já está definida, né? Se você estiver fazendo com fio muito mais fino e precisar fazer mais carreiras, a gente vai ajustar na hora de colocar o gráfico do mosaico. Eu vou ensinar vocês como ajustar. Pode ser que não fique exato como a minha peça piloto ficou, mas a gente dá o jeito. Faz o gráfico com 2 repetições e meia do motivo, ou com 3 repetições e meia do motivo. O importante é focar na solução e fazer, e aprender, e evoluir. Então, quem tiver dúvida ainda, volta o vídeo, assiste o ponto fantasia. A primeira carreira é mais difícil, mas as outras vão bem mais tranquilas. 8 dessa no sexto e 16 dessa na bolsa. Eu vou aqui fazer os arremates da minha bolsa. Eu até já fiz a primeira da bolsa. Já fiz também aqui o meu acabamento. Aqui, todas as carreiras vocês vão fechar do mesmo jeito. Aqui na cabeça do ponto, volta no último ponto, puxa a laçada e já começa a trabalhar na laçadinha deitada desse ponto que vocês finalizaram. Se você quiser fechar de outro jeito, fique à vontade também. Não tem nenhuma obrigatoriedade de fechar desse jeito que eu tô fechando. Até amanhã. Espero que vocês tenham conseguido entender melhor agora, com a imagem mais nítida. Boa noite, um abraço. E a gente se vê amanhã, meio-dia, na aula. Tira dúvidas.